Caiu, gente. Caiu. Chateada. Deu 1 hora. Aliás, ô Marcelo, Matheus, cadê as perguntas de vocês? Matheus, pode fazer mais perguntas. Ó o Júlio aqui. Vou esperar ele ir. Mônica querida, faça mais perguntas. Estão tudo quietinho aí, viu? Tô de olho em vocês. Agora foi. Ok, Marcelo. Então, o que eu tava falando, que eu perdi aqui as Estava estribeiras. falando sobre as bolsas, a suspensão das bolsas pelo governo federal. Então. Boa, isso foi duramente criticado, ô Júlio, porque as bolsas que o governo federal concede, né, para pós-graduação estrito sensu, não são só na área do direito, né? São em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Se não tem pesquisa na área da saúde, não tem cura, não tem vacina, não tem medicamento, não é mesmo? Então, o governo Bolsonaro foi muito criticado. Para mim, essa foi uma das grandes falhas dele no contexto da educação. E eu espero que isso seja revisto o mais rápido possível. Eu cheguei a conversar com alguns colegas que são da área da saúde, né? Mestrado, doutorado na área da saúde. E eles me disseram que muitos pesquisadores deixaram o Brasil, foram contratados por laboratórios, né, de outros países e deixaram o Brasil para fazer pesquisa lá fora. Isso é muito triste. Isso é muito Porque a área de humanas sofreu demais com isso, não só com a abertura de cursos, mas também com o incentivo ao mestrado, doutorado, enfim, as pós-graduações, as bolsas, elas perderam. Sim. E eu entrei numa dessa, né? Porque agora tem que aguardar. O Júlio estava querendo fazer mestrado, gente, mas com a suspensão das bolsas CAPES é inviável. Um mestrado custa aí hoje em dia cerca de 3 salários mínimos. É muito custoso. Muito custoso. Então, de fato, eu acho, Júlio, que ou você consegue, né, uma oportunidade numa universidade pública, de repente na USP ou até na UFABC, para ingressar na pós-graduação estrito sensu, ou nem vale a pena, porque de fato o Marcelo aqui, ele perguntou. Marcelo é o meu aluno encrenca, tá? Aliás, tem 2 alunos encrenca, Marcelo e Leandro. Eles sabem que eu gosto muito dos dois, mas eu acabei de falar para você, né, na live anterior, que toda turma tem um aluno. Então, na 5ª etapa da noite tem o Leandro e na 3ª etapa da noite tem o Marcelo. Brincadeiras à parte, eles sempre contribuem muito, são muito inteligentes, muito dedicados, respeitosos. E eles estão me perguntando, na verdade o Marcelo me perguntou sobre a mediação e a arbitragem. O Marcelo, te amo. Olha, Marcelo, você come tenência, viu, Marcelo? Deve falar isso para todos os professores. Estou de olho em você, viu? Então, É final de semestre, né? É final de semestre, né? Tem a nota, esse negócio. Eles entregaram a avaliação deles ontem, ô Júlio. Tu acha Então que eu sou boa? tá no prazo ainda do embargo dos auriculares. Exatamente, tá no prazo, a professora tá corrigindo. Esse é o momento de paparicar a professora, né? Esse é o momento. Essa é a hora. Boa, Marcela. É o momento que eu mais gosto do semestre. No período que eles entregam a prova, até a correção é bombom, abraço, carinho, o tempo todo. Depois que entrega a nota, aí eu viro a pior pessoa do mundo. Eu viro a pior pessoa do mundo. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Marcelo perguntou sobre a mediação. Na verdade, Marcelo, a mediação não é novidade, né? Agora, quando eu estava na graduação, em 2015 ela era uma novidade. 2014, 2015 era algo muito novo. Hoje em dia, a mediação já tem seu espaço no direito, né? Ela já tem seu espaço no direito. Existem, inclusive, cursos preparatórios para que profissionais se qualifiquem como conciliadores e mediadores e possam conduzir as audiências de conciliação e mediação. Uma crítica que eu faço é, no entanto, né, que esses cursos não exigem que aquele que vai se qualificar como conciliador e mediador seja um operador do direito. Não é necessário. É uma crítica que eu faço. Mas... Inclusive, tem até restrição de atuação. Se for advogado, você tem restrição na atuação no exercício da advocacia se você for mediador ou conciliador. Sim, mas há já uma previsão de remuneração, né, contraprestação financeira para esses profissionais, mediadores e conciliadores. Então, assim, já é uma realidade. Não é que é o futuro, ele falou que é o futuro. Já é uma realidade a conciliação e a mediação. O próprio Código de Processo Civil de 2015, né, quando foi promulgado, ele já trouxe aí no seu bojo
a importância da conciliação e da mediação nos processos judiciais. O que eu vejo que é uma novidade, né? Na verdade, não é uma novidade na teoria, porque na teoria já existe há bastante tempo, mas é uma novidade na prática, eu não vejo acontecer tanto assim, é a arbitragem. Eu não vejo a materialização, a concretização, a realização da arbitragem cotidianamente. Mas ela também não é uma novidade. Ela surgiu junto com a conciliação e mediação como meios alternativos de solução dos conflitos. O que muda para um operador do direito, né, um estudante que acabou de se formar? Na minha concepção, a não ser que ele queira seguir por uma dessas áreas, se tornar um mediador, um conciliador, não é uma novidade, porque agora vocês na graduação já são ensinados a respeito disso. Já são ensinados. Eu, inclusive, não sei você, Júlio, mas eu tive uma disciplina na graduação sobre isso. Tive, bem pouquinho. E talvez entre no exame de ordem o ano que vem, né? Não, vai entrar, porque não é nem que a FGV quer pegar no nosso pé. Ela também quer, né? Mas o próprio MEC colocou como uma disciplina das graduações. E aí a FGV vai avaliar. Então, as graduações vão ter, né, agora, necessariamente, mediação, conciliação e arbitragem. Parece que vai entrar também direito previdenciário e eleitoral. Tem uma pergunta aqui, Júlio. Deixa eu abrir essa pergunta do Matheus. Eu achei muito legal esse mecanismo de pergunta. Estou realizada. Minha live deve estar se destacando nas bolinhas, com a corzinha roxa. Com relação à monografia, que dica vocês dão para a conclusão e para a apresentação? A mesma dica que a gente estava dando em relação à preparação, né, Júlio, para um ato processual. Preparação. Tem que se preparar. Para poder... Pensa o seguinte, né? Uma coisa que eu aprendi meu orientador me falou isso na primeira graduação, e eu sigo isso e passo para os nossos alunos também. Você fez o teu trabalho, você desenvolveu o trabalho inteiro, você passou por vezes um ano e meio desenvolvendo aquele tema. Ninguém conhece melhor essa situação, ninguém conhece mais o conteúdo do teu trabalho que você. Qualquer pergunta que a banca bate fazer, vai ser dentro daquilo que você... Acontece isso também, o Matheus Amorim, mas eu tô pensando aqui, essa experiência é ótima, eu tenho que contar para você. Eu tava no 5º ano da faculdade, aquela loucura, né? Exame de ordem, TCC, disciplinas práticas, enfim, um monte de coisa para fazer. Eu entreguei o meu TCC, depositei, a minha orientadora marcou a apresentação. Quando eu tava passando, Júlio, eu nunca me esqueço dessa cena. Quando eu tava passando pela catraca da universidade, eu me lembrei, entrando já para a apresentação, eu me lembrei que eu não tinha preparado a apresentação. Nossa, como é possível? Eu não sei, gente. Eu sei que eu entrei na catraca e eu me dei conta de que eu não tinha preparado a minha apresentação. Eu não tinha feito um roteiro, eu não tinha feito um PowerPoint, eu não tinha feito anotações, eu não tinha feito nada. A única coisa que eu tinha feito era convidar os meus pais para assistir e uma colega de sala, né, que também foi assistir. Mas eu não tinha feito nada. Eu entrei em desespero. Eu estava tão surtada que eu não tinha nem a ideia, né, de preparar isso. No mestrado já foi diferente. Eu já tive essa ideia porque eu já tinha passado sufoco na graduação. Mas na graduação eu só fui com a cara e com a coragem. E quando eu cheguei na sala de apresentação, eu virei para minha orientadora e falei, eu esqueci de preparar. Aí ela virou para mim e falou, olha, eu sei todas as dificuldades que você está passando, eu sei que esse ano você já perdeu familiares, eu tinha perdido a minha avó, que era muito amiga minha, e ela falou assim, olha, só faça o que você fez, né? Só apresente com base no que você fez. Nesta sala, ela falou para mim exatamente isso, nesta sala não tem ninguém que entenda mais sobre o assunto do que você. Foi você que pesquisou, foi você que estudou, foi você que escreveu, não foi, Tainara? Aí eu, sim, foi a professora Josiane, né? Professora de tributário, ela que foi minha orientadora. Foi você, não foi, Tainara? Foi. Então, abre o sumário, senta lá e começa a apresentar. Foi bem assim. Ela é um pouco... E essa é uma dica bacana, até você levantou uma questão importante. Porque assim, e se por acaso você chegou lá, primeira dica, quando você vai fazer qualquer apresentação,
leva em formatos diferentes. Então, você vai fazer o PowerPoint, leva em formato PPT, que é o do PowerPoint, leva em formato PDF, leva um compilado em imagem, para você. Você não sabe como é que está a configuração do computador na hora. E aí você vai ver. Outro ponto é, e se cai, se acaba a luz, se acontece alguma coisa que você não consegue apresentar esse PowerPoint? Então você tem que estar com ele preparado já na cabeça. Então, isso é preparação. Se você prevê algumas hipóteses e você, e de fato, ir para lá nesse aspecto. E pelo amor de Deus, né? PowerPoint é só uma muleta. Ele vai servir só para te referenciar, ele vai te servir para pautar. Não fazer, pelo amor de Deus, o que normalmente acontece, que é o pessoal pegar e ficar lendo aquele troço inteiro. Pelo amor de Deus, isso não. Tá? Converse com a banca. Você tá lá, a banca não tá lá para te prejudicar. Ela tá lá para te arguir. Ela tá lá para te espremer, mas espremer no seguinte sentido. Você sabe mesmo do assunto? Então ela vai te espremer nesse aspecto. Mas não, em hipótese alguma. Eu tive a grata oportunidade de estar dos dois lados. Por 3 vezes já, né, na graduação e nas 2 pós-graduações, fiz banca. Na minha da segunda graduação não teve banca, eu fui dispensado porque eu tinha sido aprovado no exame de ordem, mas eu tive a oportunidade na USP, na época que eu dava assistência lá, eu fui convidado a participar de algumas bancas. E é interessante isso, porque a gente lê e a gente vai pontuar, a gente vai apresentar o que é dúvida para nós, ou arguir alguma coisa que talvez seja relevante, ou se mudou. Eu estava morrendo de medo, porque quem foi meu orientador na graduação, queria mandar um abraço para o professor Cauê, que está acompanhando a gente, meu professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso lá na Unip. Um abraço, Cauê. Incentiva a gente pra caramba a pesquisar, a estudar, a fazer iniciação científica. E meu orientador foi o Denis Ermida, que agora já saiu da Unip. Maravilhoso, Denis Ermida. Ele é muito bacana, ele é muito bacana. Um potinho deles, vem pra casa. Muito ele é muito bacana e manja pra caramba, tem uma vasta experiência na área do direito do trabalho e previdência. E ele falou, e eu estava morrendo de medo, porque o meu trabalho era sobre previdência e nós estávamos às vésperas de ter uma reforma. Então, imagina meu desespero, porque você tem um trabalho que o direito acontece muito isso, ainda mais nessa época. E você está fazendo no encerramento do trabalho e, na última hora, mudar alguma coisa. Eu acho que isso é o tipo de questão. Fala, olha, e aí surgiu na banca, fala, olha, minha pesquisa foi encerrada em tal data, eu sei, eu tenho conhecimento, contudo não tive tempo, não tive... A banca vai entender isso, porque é um contexto, né? Numa pós-graduação em stricto sensu, pode ser que eles te pressionem um pouco mais a respeito disso, porque eles vão te exigir Teve casos de amigos nossos de, no rádio, na madrugada, mudar um negócio. Ele leu uma notícia e a banca arguiu que teve na notícia na manhã. Então, esse é um problema. Agora, mas numa graduação, vá preparado. Dois arquivos de PowerPoint, um em PDF, porque PDF a maioria dos leitores dos computadores conseguem ler, ou de um PPT, e usar o PowerPoint justamente para referenciar. Porque a banca quer ver se você manjou do trabalho, se você manja, se você fez do trabalho. Eu acho que esse é o maior ponto. Você ter segurança, falar, olha, eu conheço de cabo a rabo o que está escrito aí. Não vai ter erro. Não tem Matou. E uma dica é seguir sempre o sumário, né? O sumário é o teu caminho de construção da pesquisa. É uma dica muito boa. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Peraí, teve uma pergunta muito interessante do José Paulo. Eu acho que deve ser um conhecido seu ou meu. José Paulo Rotti. O que acham da possibilidade do curso de Direito online? Meu Deus! Essa é uma pergunta polêmica, né? Lascou nós, hein? Agora, a porca torce o rabo. O que vocês acham do curso de Direito online? Olha, gente, eu vou ser bem sincera. Eu sou totalmente contra. Sou totalmente contra. Eu acho que o direito pertence às ciências sociais, enquanto ciência social ele requer discussão, ele requer aprofundamento, né? Ele requer uma roda de pessoas debatendo
aprofundando, discutindo, evoluindo, desenvolvendo. Eu não acho que no âmbito online a graduação consiga contribuir para integrar a formação do profissional do operador do direito. Essa é a minha opinião. Júlio, qual é a sua opinião? Eu acho, antes de tudo, eu queria mandar um abraço para a professora Carmen, minha professora de Direito do Trabalho. De Direito do Trabalho e Filosofia. A aula que eu mais gostava dela era de Filosofia, porque Direito do Trabalho... Eu odeio Direito do Trabalho, mas amo a professora, gente boa pra caramba, muito legal. Me ensinou, eu ia bem, e eu ia bem. Ela era tão boa que eu ia bem nas aulas dela. Um abraço, professora. Eu sou contra por uma razão simples. Quando eu ainda estava na graduação de jornalismo, nós tivemos um congresso muito bacana de educomunicação, que falava de educomunicação, mas dentro do aspecto tratava da educação online. E naquela época, nos idos de 2004, 2005 mais ou menos, tinha-se uma discussão muito interessante no sentido da didática online. Não se tinha ainda fechado um modelo bom de estudo online. Não avançava nada além do que era a reprodução de uma aula presencial. E eu acho que essa pandemia, essa questão do isolamento social e tudo mais, deixou latente que essa deficiência ainda persiste. Essa deficiência ainda é muito clara. A gente não sabe lidar. Por quê? O processo de aprendizagem de todo ser humano se dá de diversas formas. Uns são sinestésicos, outros são visuais, outros são táteis, ou seja, eles precisam escrever, precisam são visuais, né? Aliás, são visuais. E aí, o ensino presencial, ele consegue abarcar esses pontos. Consegue ainda reunir. Você escreve, você não faz o aluno copiar a troco de nada, mas sim para ele como um processo, e é isso que, por vezes, é difícil entender. Putz, eu tinha uma professora, que é uma amiga da professora Carmen, amiga que eu amava ela de paixão, a professora Lislene, me deu a primeira parte de Direito Civil. Eu tenho um caderno dela guardado até hoje. São mais de 120 páginas. E tem coisa que até hoje eu guardo na memória. Até hoje, eu tenho em lembrança lá, a matéria está fixada na minha cabeça. De parte inicial do direito civil, enfim, por quê? Você tem um processo de aprendizado e online tem um requisito a mais, que você tem que ter o ambiente adequado para isso. Porque a escola, toda a faculdade, a graduação, a cadeira não é daquela forma sem pensar. A disposição da lousa dos professores não são daquela forma por um mero ocaso. Tem um contexto, você tem a postura, você está imbuído daquela situação, daquele ambiente. Você está preparado, você está pronto para estudar. E o online, por vezes, é o que a gente fala, o online você está deitado na cama. Pô, como é que você vai estudar e fixar algo deitado? Que o teu organismo, você está bem dando mensagem para o teu cérebro falando, olha, você vai dormir. E aí você tem essa questão. Por isso eu sou contra, porque o direito é algo muito caro, ele lida com vida. Eu vejo isso no previdenciário direto. Eu falo, às vezes eu ensino para colega, pô, mas você está dando a regra do jogo para o teu concorrente. Não, eu não estou preocupado com o advogado, eu estou preocupado com o cliente, que vários eu recebi no escritório, que a vida dele foi arruinada por causa de uma decisão errada de um advogado. Acabou com a vida dele. Então, é muito caro. O direito é algo como a medicina, destrói a vida de uma pessoa. Ele mal feito, ele pode arruinar a vida de uma pessoa. Então, eu não vejo como online. Se nós tivéssemos know-how para isso, se nós tivéssemos ferramentas, cultura para se inserir um conteúdo online, eu acho que seria bacana. É inevitável isso uma hora vai acontecer, só que a gente precisa achar um modelo didático, um caminho para que isso se torne viável. Eu acho que no momento não existe nem esse caminho, porque pelo que a gente vê, Júlio, a proposta, né, do ensino à distância não é nem a aula, digamos, acontecendo, né, ao vivo no ambiente remoto. A proposta do ensino à distância é cada um na sua casa, ao seu tempo. Exatamente.
aprendendo assistindo às aulas. Eu acho que o direito exige muito mais do que isso. Exige mais do que uma leitura, exige mais do que a resolução de um exercício, exige muito mais do que a aprovação em uma prova. Ele exige esse contato com o professor, né? Esse olho a olho com o professor para a transmissão dos conhecimentos, para a discussão dos institutos do direito. Então, e até a troca de ideia. E até a troca de ideia. O professor, a gente aprende muito ensinando, a gente aprende tanto quanto o aluno, porque o embate de ideias, o que o aluno te provoca, e o que você, por vezes... Quantas vezes eu não sou provocado? Tem professores meus que a todo tempo nos provocam. Olha, pensa nisso. É quando eu te instigo a pesquisar, quando te instiga para academia. E se você assiste uma aula, o professor falando, contraria até o que vem sendo defendido, contraria tudo que a atual pedagogia vem falando. Sim. Que é justamente no sentido contrário, de você não ter você ter, e não aluno, né? Porque já não se usa mais o termo aluno, porque aluno vem do alunos, aquele que não tem luz, como se o professor tivesse a luz e o aluno não o estudante não tivesse a luz, e então eles trocaram isso por estudante. Então, você tem uma relação entre estudante e professor de promoção de debate, de entrave, de você construir um pensamento. E que no online está só o professor falando. Aquilo você toma por verdade, você manda um e-mail, vem daqui 600 anos e volta e... Para mim. Caiu, professora Tainara. Ah, voltou, agora sim. Voltou. E Júlio, uma coisa que eu ia falar, eu acho que até as pós-graduações em âmbito online, né, elas acabam sendo deficientes também. Acabam sendo deficientes nesse ponto, já que também não há o debate, a troca que você está defendendo, né? Até mesmo a pós-graduação, não só a graduação, mas as pós-graduações em âmbito online, eu vejo que também geram a mesma dificuldade. Mais ainda, né? Porque as pós-graduações exigem um conhecimento mais profundo, específico, troca de experiências com o professor, né? Para atuação no âmbito prático. Como é que a gente vai fazer isso online? Eu já tentei fazer uma pós-graduação Lato Sensu em âmbito online, paguei a graduação toda e não assisti. Eu espero que a Ana não esteja aí, porque, olha, eu estou fazendo a minha, Jesus, mas eu estou atrasado, não dá. A primeira pós, as duas pós eu tinha feito presencial, eu fiz as duas presenciais, mas, meu Deus do céu. A professora, a professora Carmen falou, e ela é uma que ela trata os alunos, de fato, essa relação, a aula dela, às vezes, principalmente as de filosofia. Nossa, de filosofia era uma delícia, porque a gente bagaçava, fazia roda de discussão e promovia. Era muito legal. E é aí que você cresce, né? De pena de morte, e de aquele júri, aquele envolvimento com 300 pessoas de grupos divididos em duas. É incrível, acho que falta isso. Muito mais do direito. A oportunidade de ser estudante da aula dela, né? Não fui aluna dela, é uma pena. Sempre ouço muitas referências positivas. E olha, ela falou, eu não sei se você viu, Júlio, se tem alguém com luz são os alunos. Eu concordo, gente. Sim. Então, o pior das piores no meio dos meus alunos. Eles que são os que me animam, que me ensinam, que me ajudam. É surreal a troca que se tem entre professor e estudante. Professor e estudante, não é mesmo? Uma coisa legal que o Marcelo comentou aqui, ele falou, mas daqui a pouco a OAB vai começar a encher o saco, né? Contestar até essas aulas que estamos tendo. Gente, eu acho que não. Eu acho que não, porque agora o que a gente está vivendo é algo atípico. Atípico, não tem o que se reclamar. Agora, se de fato nós continuarmos nesse ambiente virtual, depois desse contexto da pandemia, do isolamento social, aí eu apoio a OAB. Me junto com a OAB e vamos junto lutar contra isso. Eu acho que não é o momento de a gente tornar algo excepcional uma regra. Não temos nem preparação para isso, como o Júlio falou. Acho que a OAB não tem o que questionar uma determinação do MEC para ninguém se prejudicar na sua formação. Mas é excepcional, é temporário, é provisório, e eu espero que no semestre que vem a gente já esteja todo junto. Até mesmo o conselho, tá uma briga muito grande, eu acho que tá um entrave muito grande. O pessoal, a turma do direito penal, por causa dos tribunais do júri,
serem virtuais, nós, dos tribunais, e nós, no Previdenciário, a gente está com um entrave muito grande com relação à teleperícia. Também. E é vedado pelo Conselho Federal, porque o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele permite a teleconsulta, que é aquela tal história. O cara é o teu paciente, você já tem a relação lá com o teu médico. Olha, eu tô sentindo tal e tal coisa, eu tomo medicamento, não tomo. Aí o médico vai falar, olha, toma um analgésico, mas vai para o meu consultório tal dia. Então, isso é um processo de telemedicina que é aprovado pelo conselho. Só que a teleperícia, não, porque como é que tu, meu Deus, como é que tu vai botar a mão no cara? Tu precisa verificar qual que é a situação dele, ver pessoalmente. Você tem a limitação, agora a professora Carmen, numa live recente, ela estava falando sobre isso, as questões dos julgamentos, agora por conta da pandemia, ela tratou das alterações e tal, da legislação, e agora tem as audiências trabalhistas por meio virtual. Eles estão, o TRT está usando o Arbex Cisco, que, gente, ainda tem muita falha, tem muito problema, claro. Agora eu fico imaginando aquela pessoa, aquele teu cliente que é simples, que ele não tem muita condição, você traz o cara para dentro do teu escritório para participar de uma audiência. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha esposa que é do grupo de risco. Como é que eu vou trazer isso? Como é que eu vou trazer um cliente para dentro do escritório? Como é que o cara vai sozinho na casa dele? Tem clientes nossos de região que não tem nem internet ainda direito. O celular é precário. Nós vamos lidar claramente com a situação de cerceamento do acesso à justiça. O direito de acesso à justiça vai estar comprometido. Aí é legal, que nem, por exemplo, as aulas e lives, mas quando estão acontecendo nesse ambiente, por exemplo, o Zoom, você tem troca. Você tem ainda a troca. E isso aí é bacana, né? Esse contexto é bacana. O que eu não concordo muito é com essa situação. Tem uma aula gravada e deixa meio que cada um não levar. A professora Carmen, mas nesse período de pandemia as aulas e lives são uma delícia. Só agora, nesse momento, depois concordo com vocês. Precisamos. Sim. Tem a mesma opinião que a professora Carmen. Não tem muito. Agora a gente nunca viveu isso em 100 e poucos anos, desde a última peste, então a gente não tem nada parecido, né? Agora, a gente não pode tomar nada agora por parâmetro, porque é uma excepcionalidade, de fato. Eu estava conferindo aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó, do Leandro. O método avaliativo é ideal ou ultrapassado, tendo em vista que o direito é fundamentação jurídica? Nossa, Leandro! Eu estou sentindo que é embargos auriculares. É teu aluno? É meu aluno. Leandro, é terrível. O método avaliativo é ideal ou ultrapassado, tendo em vista que o direito é fundamentação jurídica? Olha, Leandro, eu não acho que ele é ultrapassado. Eu acho que ele é questionável, mas eu não acho que ele é ultrapassado. Por quê? O aluno só sabe fundamentar aquilo que, de fato, ele aprendeu. Então, as avaliações que nós temos hoje no âmbito universitário, para nós avaliarmos, servem para nós avaliarmos a aquisição do conhecimento, né? Se o aluno adquiriu ou não, aprendeu ou não, de fato, o conteúdo que está sendo transmitido. O que eu enxergo é que, de fato, nós podemos mudar, e principalmente depois da pandemia, eu vou repensar as minhas avaliações para nós irmos além com os alunos. Além de analisarmos a questão conceitual dos institutos, nós analisarmos a fundamentação jurídica, o desenvolvimento da argumentação jurídica. O Matheus, assim, você é mais que uma nota. Tá querendo zoar o Leandro. Eles nem se conhecem, viu? Eles nem se conhecem. Não, mas eu acho que, de fato, nota, prova, a prova ela precisa ser repensada, né? O sistema de avaliação, de fato, precisa ser repensado justamente pelo fato. Claro, no dia você não está bem, no dia você tem uma série de contingências. Mas, por outro lado, assim, no direito a gente tem duas situações, né? E eu acho que é muito difícil isso para o direito. E aí talvez vale para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica, por que não pensar o estudo do direito, né? Então você vê alguma coisa no mestrado, qualquer coisa na área da educação,
mas para justamente pensar, porque nós temos duas situações. Nós temos a subjetividade do estudo, o direito ele é subjetivo, ele é amplo, ele é debatível, a gente vive do debate do estudo do direito, né? A gente vive do debate do direito, então as áreas, várias situações da margem à discussão, por um lado, por outro a gente tem a OAB, a avaliação da ordem, que isso nós vamos ver, eu acho que talvez numa live própria, que a gente for falar alguma coisa de direito previdenciário, vai ser um entrave no direito previdenciário, por exemplo. Por quê? Vai seguir o quê? A regra? Então, tá na letra fria da lei e do entendimento majoritário de alguns tribunais, súmula e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa avaliar, porque também se expande muito, se viaja muito, se subjetiva demais, esse formando vai ter problema na ordem, que a gente vê, né, Tainara, na parte de segunda fase, principalmente, que muita coisa dá para se discutir, a gente tem sempre que ficar alinhando, né? Essa avaliação foi importante porque, pelo menos nas minhas disciplinas, eles nunca tinham feito uma avaliação como eles fizeram agora, na última semana, com casos, análise de jurisprudência, doutrina. Então, o Leandro está elogiando, falando que isso é importante também. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né, Júlio? Não dá para cair demais na subjetividade. É preciso também que o aluno seja avaliado em relação a conceitos, a institutos, mas também... E aí, eu não sei se a Carmen ainda está conosco, mas as provas de direito do trabalho... E aí, eu vou falar porque eu já não sou mais aluno e aí não vai parecer que eu estou querendo nota, né? Mas tanto ela quanto o Denis, alguns professores, eles faziam isso, eles davam um estudo de caso. E aí você tinha que pensar o direito, tudo que foi analisado, você tem que pensar e trazer para o caso concreto, como que se aplica. Ela falou, olha, porque decorar conceito, Einstein já falava um negócio, não vamos ocupar memória com aquilo que a gente pode consultar. Então, não adianta você ficar decorando o conceito, sendo que a gente tá com o código na mão, enfim, a gente está com todo o ferramental. Então não precisa decorar, né? Não é necessário decorar. Deixa eu abrir aqui a última. Eu vou na última pergunta, que é a do Matheus. Esses dois... Ai, tô trocando a câmera sem querer. Eu não sabia que o Leandro conhecia o Matheus. Agora deu ruim, viu? Vamos ver a pergunta do Matheus. Você acha que uma pós-graduação é importante para quem quer seguir a carreira de defensor público? Gente, eu acho que qualquer carreira que você vá seguir, uma pós-graduação é importante. Além de tudo, é critério de desempate. Às vezes, se você não tem muito tempo, se você não tem muito tempo de carreira jurídica, porque agora a gente está vendo, porque meu esposo vai seguir a carreira da magistratura, e dependendo do edital, ganha a pontuação. Por exemplo, quem tem mais de 10 anos de atividade jurídica, por exemplo, tem mais de 10 anos, às vezes é o mesmo nível de quem tem um mestrado, por exemplo, a pontuação, o acréscimo na pontuação. Então, se você não tem, está se formando agora, você vai fazer um mestrado, às vezes vale a pena para você, claro, não só por pontuação, para você ter o conhecimento. Mas aí você vai seguir a pós-graduação de acordo com o concurso. Você vai ser um defensor público da União, por exemplo. Você não vai fazer pós-graduação de, sei lá, direito de família, enfim, uma coisa nada a ver. Você vai focar dentro daquilo que que é o seu objeto de atuação. Não, e tem um outro ponto também. Para aquele que ingressa no concurso público e tem pós-graduação, títulos, há um acréscimo também no vencimento. Então tem aí um incentivo financeiro para fazer pós-graduação. Matheus, acabou a graduação, vamos fazer pós-graduação em Direito Constitucional e tentar aí o concurso da Defensoria Pública, ok? Nossa, eu tô amando essa live, Júlio, mas olha, já vão dar 2 horas de live. 2 horas de live. Os caras estão bravos com bater. Muito gostoso, eu fiquei muito feliz. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, senão a gente vai caminhar aí para o encerramento, porque eu já tô exigindo demais do Júlio. Vou ter que pagar a hora intelectual dele, porque já vão completar 2 horas que ele está aqui. Imagina, é muito legal. Tá sendo bem bacana. Ai, eu amei. Tá sendo bacana. Mais vezes.
mas eu não sei porque eu não faço essas coisas. Aliás, já tem uma programada, né? Eu só tô esperando a confirmação, mas tem uma programada para semana que vem. Muito legal, gente, com um empresário de Santos. Na verdade, ele me convidou para fazer uma live com ele para falar sobre a importância de conhecer o direito constitucional. Então, vai ser algo voltado para o público em geral. Então, eu vou divulgar em breve a arte. Certamente, entre hoje e amanhã, eu divulgo a arte. Vai ser muito bom. Seria muito bom se vocês também estivessem comigo. Além dessa live, estou programando uma outra live também para a gente falar sobre as mudanças na Constituição e na legislação eleitoral. Se são constitucionais, se não são constitucionais. Então, olha, tem muita coisa boa por aí. Mônica, E tem a nossa de direito previdenciário, né? Pelo ProOrdem. Vai ter uma em breve também, não vai? Vai ter, ó, então são 3. Tem mais uma programada também com o Júlio, mas para a gente falar sobre exame de ordem. Só sobre exame de ordem, tudo com o apoio do ProOrdem. Shirley maravilhosa, que está com a gente até Shirley, Rodrigo, um abraço para vocês. Saudade de vocês, porque faz tempo, né? Olha, muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço o carinho. Eu vi vários comentários positivos para a live, né? Em relação à live, em relação a mim, ao Júlio. Agradeço muito o apoio de todo mundo que esteve aqui com a gente, que compartilhou, que dividiu, que comentou. Muito obrigada. Obrigada ao ProOrdem porque nos apoiou. Né? Na arte eu até coloquei o logo do ProOrdem. O ProOrdem, eu coloquei lá no post que é a melhor escola. A Shirley veio me perguntar, a melhor escola? Eu falei, óbvio, é a melhor escola de preparação para concursos públicos e exame de ordem. Sempre apoiando a gente em todos os sentidos, né? Não, Júlio? Temos Verdade. ProOrdem. Um beijo também para a Ju. Eu vi a Ju, a esposa do Júlio aí na live. Tá acompanhando também. Lives. Muito fofa, Ju. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Obrigada por emprestar seu esposo para mim. Né? Live. Espero que vocês tenham aí um restinho de quarentena. Se Deus quiser, vai acabar logo. Um restinho de quarentena com muita saúde, com muito amor, com muitas realizações. Pessoal, valeu. Valeu, né, Júlio? Valeu. Vamos deixar gravado, né? Conseguiu deixar gravado a outra? Consegui, deixei a outra gravada, vou deixar essa gravada também. E eu depois a gente... sugestões. Se vocês tiverem mais sugestões para a gente conversar sobre, né, Júlio? A gente pode voltar. A gente poderia bolar uma, talvez, se for do interesse deles, a gente falar especificamente do marketing jurídico e a questão da ética. A gente tratar pontualmente as questões da ética. Para quem estiver começando, para quem está saindo do exame, porque agora o pessoal de segunda fase já estão aprovados, né? Porque já estão tendo tempo para estudar. Já estão contando com a aprovação. Aí a gente pode discutir, sim, debater isso aí. Seria extremamente bom. Seria muito bom. Eu conto aí com as sugestões, gente, de vocês, tá? Todos que estão aqui na live, eu tenho acesso fácil. Vocês também têm acesso fácil a mim. Mesmo os que não têm acesso, não têm conversado comigo, eu estou sempre à disposição. Nosso objetivo é sempre propagar conhecimento, propagar novidades, discutir coisa boa, né, Júlio? Verdade, verdade. Esse é nosso objetivo. Muito bom. Obrigado a todos também. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Obrigado, Tainara, pelo convite. Foi muito bacana. A gente nem sentiu passar o tempo. Foi muito legal a conversa. Foi bem bacana. E de sugestão, seja na área previdenciária, constitucional ou na área do marketing jurídico, a gente está à disposição. Vamos fazer as próximas. É bacana. Aproveitar essa quarentena aí para se atualizar. Eu quero mais a respeito de mestrado e doutorado. Gente, eu sou louca para falar sobre isso. Seria muito bom. Se vocês topassem, até amanhã eu aparecer aqui sozinho e me punha a falar. Seria ótimo. Eu só preciso que vocês me mandem dicas, se vocês querem, se vocês não querem. Então seria ótimo se vocês me direcionassem, me ajudar aí. ProOrdem, sempre ajudando, né? 100% de aprovação segunda fase constitucional. ProOrdem já sabe fazer o marketing. A Shirley aprendeu tudo sobre marketing. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês aí. Temos um beijo para vocês. A doida da live. Ó, tá vendo? A doida da live. Eu vou ver amanhã. Amanhã eu tenho uns compromissos online. Mas se eu conseguir, eu abro aí no final do dia pra gente conversar um pouquinho sobre mestrado e doutorado. Mas vocês não vão me deixar falando sozinha, hein? Eu aviso umas horas antes, mas não me deixem falando sozinha, por favor. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom sábado. Tchau.